desenvolvendo oportunidades de melhoria para seu processo. Olá pessoal, avançamos para a penúltima fase de seu projeto. Nesta fase, o objetivo é levantar sugestões de melhorias para o processo após a análise da situação atual que vocês realizaram. Neste vídeo, vou fazer uma revisão dos principais conceitos Lean que vocês utilizarão e dar algumas dicas que poderão lhes ajudar a dar sugestões de melhorias para o processo. No material de apoio entregue a vocês, colocamos algumas perguntas para lhes ajudar a refletir e sugerir melhorias. Vou comentar um pouco de cada uma delas. Primeira pergunta: o processo atual é capaz de atender os requisitos do negócio descritos no BRM? Aqui você deve comparar os requisitos do negócio descrito no BRM com a situação atual do processo mapeado através do VSM e verificar o que está faltando para que os requisitos sejam atendidos e o que está sobrando, ou seja, o processo está subdimensionado ou o processo está utilizando recursos demais. O mesmo vale para os fornecedores. Nesse momento, coloque sua sugestão do que precisa ser melhorado na área do mapa VSM em que se aplique. Segunda pergunta: quais passos do processo agregam valor e quais passos geram desperdício? Você já identificou os passos que agregam e não agregam valor no processo atual? O que deveria ser melhorado para eliminar os passos que não agregam valor ou, pelo menos, reduzir o tempo gasto nesses passos? Mais uma vez, coloque suas sugestões sobre as etapas a que se referem no mapa VSM. Terceira pergunta: como eliminar os gargalos do processo? Você já identificou se há gargalo no processo? Para identificar gargalos, basta comparar o tempo TACT com o tempo de ciclo do processo. Se o tempo TACT for menor, ali pode ser um potencial gargalo. Uma outra situação que pode ser um gargalo é se o tempo de troca de uma etapa do processo de um produto para outro for maior que 10 ou 15 minutos ou se há um grande número de trocas por dia nesta etapa do processo. Aqui pode ser que o tempo de ciclo seja menor que o tempo TACT, mas devido ao grande número de trocas e o tempo elevado de cada troca, uma etapa específica pode se tornar um gargalo e comprometer a capacidade deste processo. Nesse caso, o ideal seria fazer um trabalho de melhoria no tempo de setup e no número de trocas por dia. As ferramentas que podem nos ajudar nos casos de gargalos podem ser SMED, TPM, balanceamento do processo e 5S. Analise cada bloco de dado das etapas do processo e coloque suas sugestões nas respectivas etapas que se apliquem. Quarta pergunta: como o trabalho pode fluir sem interrupções? Você identificou ao longo do processo onde ocorrem as interrupções no fluxo? As interrupções podem ocorrer devido, por exemplo, paradas no processo por quebra de equipamento, por falta de informação, por falta de material, por problemas de qualidade, por falta de mão de obra devido a absenteísmo ou outras razões. Para cada caso destes, as soluções são diferentes. Por quebra, por exemplo, pode ser uma falha no sistema de manutenção. Por falta de material, pode ser uma falha no sistema de abastecimento do processo ou mesmo aquisição de matéria-prima. Por falta de informação, pode ser devido a atraso no processo de programação de produção, dentre outras causas que possam ocorrer. Lembre-se, material parado entre etapas, o que chamamos de WIP, também é uma interrupção. Você pode identificar essa situação nos locais onde há um triângulo no mapa VSM. Este é um desperdício do processo que acaba gerando longos tempos de atravessamento ou entrega no processo, além de também esconder problemas de qualidade. Aqui tem uma dica para vocês. Uma forma de eliminar esses estoques pode ser criando células de manufatura onde for possível. Em geral, podemos aplicar esta solução quando temos equipamentos dedicados a uma família de produto específico.
Também podemos utilizar as mesmas ferramentas que citei há pouco. Mais uma vez, analise cada bloco de dados das etapas do processo e coloque suas sugestões de melhorias nas etapas em que se apliquem. Quinta pergunta: como controlamos o processo entre interrupções? Existe algum procedimento padrão para reagir às interrupções no processo? O que quero dizer aqui é: as responsabilidades para atender às paradas dos processos estão definidas e claras para todos? É praticada? Ou o operador do processo que parou tem que pedir, pelo amor de Deus, para o supervisor ou para a manutenção, por exemplo, vir e ajudá-lo a resolver o problema? Uma ferramenta Lean para esta situação é o que chamamos de cadeia de ajuda, onde se implementa uma sistemática para atender de forma rápida qualquer interrupção no processo, com responsabilidades definidas, além de ser um processo escalonado, onde, se um nível não resolve, chamamos o nível imediatamente superior para ajudar. Sexta pergunta: como a carga de trabalho ou atividades serão balanceadas? Para identificar se há um desbalanceamento no processo, basta olhar para cada bloco de dados do VSM e comparar os tempos de ciclo das atividades. Você pode identificar que há atividades executando mais trabalho que outras, ou seja, desbalanceadas, o que acaba gerando gargalo e perda de produtividade no processo. Nesses casos, procurar implementar células de manufatura ou operadores polivalentes podem ser possíveis soluções. Sétima pergunta: que melhorias devem ser feitas para corrigir as observações apontadas no resumo da situação atual? Se vocês fizeram um bom resumo da situação atual, todos os pontos que mencionei até aqui estarão neste resumo, mas vale a pena dar uma olhada no resumo e depois no mapa VSM para verificar se nada ficou para trás. Oitava pergunta: quais melhorias no processo serão necessárias para alavancar os objetivos definidos? Esta pergunta é apenas um lembrete para que vocês coloquem suas próprias sugestões para fazer quantas melhorias forem necessárias para levar o processo a alcançar os objetivos definidos. Lembre-se sempre do ciclo de melhoria de um processo. Primeiro, devemos fazer o processo fluir, identificando e eliminando os 7 desperdícios do processo, ou seja, produção em excesso, estoque em excesso, processamento em excesso, produtos com defeitos ou retrabalho, esperas no processo, excesso de movimento das pessoas e excesso de transporte do material. Somente conseguiremos melhorias nos processos se realmente você identificar e eliminar esses desperdícios, ou pelo menos diminuí-los. Você pode identificar alguns dos desperdícios no mapa VSM, mas outros, como excesso de movimento, excesso de transporte, excesso de processamento, podem ser mais facilmente identificados em campo. Se necessário, volte no Gemba para concluir suas sugestões de melhoria. O segundo passo do ciclo de melhoria de um processo é estabilizar o processo, buscando melhorar a sua capacidade. Neste passo do ciclo, tratamos dos desperdícios devido a produtos defeituosos ou retrabalhos e esperas no processo devido a paradas. Aqui, os kaizens de qualidade, TPM, abastecimento de produção e PCP são os mais indicados. O terceiro passo do ciclo de melhoria de um processo é puxar, ou seja, conectar de forma robusta todas as etapas do processo, sincronizando a cadeia de valor com a demanda do cliente ou mercado. Para analisar este passo, devemos novamente observar o mapa VSM e identificar em quais pontos do processo não é possível criar um fluxo contínuo através de uma conexão física entre as etapas. Se houver situações como esta no processo, as possíveis soluções podem ser criar uma conexão através de um supermercado, quando temos etapas do processo não dedicadas, ou seja, compartilhada com diferentes processos à sua frente. Neste caso,
Criar um supermercado à frente da etapa compartilhada pode ser a solução. Uma outra situação é quando, em um processo dedicado a uma família de produtos, temos produtos que são um pouco mais lentos que outros em alguma etapa do processo, nesta mesma família. Neste caso, uma solução possível poderia ser a criação de um pequeno estoque sequenciado e controlado por um sistema FIFO, antes da etapa em que há a discrepância do tempo de ciclo. Pessoal, uma técnica muito utilizada para essas situações é o Kanban e o nivelamento da produção via o que chamamos de Heijunka Box, ou seja, quadro de sequenciamento de produção. O quarto e último passo do ciclo de melhoria do processo é melhorar. Aqui o que buscamos é implementar um sistema de gestão do dia a dia que leva o processo à melhoria contínua, ou seja, em busca da perfeição. Procurar identificar no mapa VSM como é realizada a gestão do dia a dia do processo, ou seja, como a equipe lida com as anormalidades do dia a dia. Quando falamos de anormalidades, falamos de todas as situações que não permitem que o processo alcance seus objetivos, como, por exemplo, os desperdícios que citei há pouco. Procure identificar como toda a equipe participa da gestão do dia a dia, se existe uma comunicação sistemática do líder ou supervisor com a equipe, se os processos estão padronizados e o padrão está disposto de forma visual na área, se há um sistema de resposta rápida aos problemas que acontecem, se existem indicadores de desempenho estabelecidos, mostrando diariamente os resultados do processo. Nesta etapa da análise, pode ser necessário também retornar ao Gemba para se certificar das oportunidades de melhoria. As técnicas mais utilizadas nesse passo do ciclo de melhoria podem ser padronização, gestão à vista, quadros de desempenho, cadeia de ajuda, ferramenta de soluções de problemas e 5S. Essas são as mais utilizadas. Bom, pessoal, agora que já revisamos os principais conceitos que ajudarão vocês a darem sugestões de melhorias, vamos falar então das ferramentas que vocês utilizarão em seguida. O brainstorming para gerar as sugestões e a matriz de priorização para classificar as sugestões de melhoria. Uma sessão de brainstorming para gerar sugestões de melhoria deve ser individual. Não converse ou discuta com seus colegas sobre suas sugestões. Isto normalmente reduz a criatividade de um grupo. Use para gerar sugestões toda a compreensão que teve do processo até aqui e principalmente o que observou durante as coletas de dados em campo e a análise dos mapas BRM e VSM. Durante o período do brainstorming, vá até o mapa VSM e corra por ele etapa por etapa do processo, verificando em cada bloco de dados as informações que lá estão, principalmente a parte onde foram colocados os 3 principais problemas de cada etapa do processo. Com certeza, isto irá lhe ajudar a gerar suas próprias sugestões, com o apoio das dicas que coloquei há pouco sobre o ciclo de melhoria de um processo. O brainstorming não é um processo estático. Mova-se pelo VSM. Se necessário, vá até o Gemba novamente. Esteja concentrado e focado em seu objetivo, ou seja, gerar sugestões de melhoria que possam melhorar o processo independente do tamanho de cada melhoria. Não se preocupe em dar sugestões super engenheiradas. Aliás, as melhores sugestões de melhorias são as mais simples, aquelas que são criativas e permitem implementação rápida. Estas são as que trarão maiores resultados imediatos. Lembre-se de um ponto: no brainstorming, buscamos quantidade de sugestões de melhoria. Quanto mais sugestões de melhoria, maior a chance de termos um grande número de sugestões com alto impacto e baixa dificuldade de implementação. Estatisticamente, 25 a 30% do total de sugestões entram nesse quadrante em uma boa sessão de brainstorming. As equipes entre 8 e 12 pessoas mais criativas com as quais já trabalhei
consegue gerar entre 180 a 220 sugestões em uma sessão de brainstorming de 45 a 60 minutos. Coloque como meta que cada membro da equipe dê, no mínimo, 7 a 10 sugestões de melhorias numa sessão de brainstorming. Agora, arregassem as mangas e mãos à obra!